Olá, seja muito bem-vinda ao último dia da semana Venda Descomplicada. Meu Deus, Val, o que foi ou o que é a semana Venda Descomplicada? Na semana Venda Descomplicada, você está descobrindo o caminho para dobrar as vendas do produto feito por você. A semana Venda Descomplicada, ela é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer até domingo. Então, na segunda-feira a gente teve a liberação da nossa primeira aula, na quarta-feira da segunda aula e hoje nós tivemos a liberação da nossa terceira aula. Todas essas aulas, elas foram pensadas de uma forma estruturada para você descobrir o caminho para dobrar as vendas do produto feito por você. Val, ainda dá tempo de me inscrever para a semana Venda Descomplicada? Sim, dá tempo porque as aulas elas vão ficar disponíveis para vocês até o domingo. Então, se você ainda não está participando da semana Venda Descomplicada, clica no link da bio, que é ali, sabe, dentro do meu perfil, tem lá um link azul, clica nesse link, se inscreve na semana Venda Descomplicada para você descobrir o caminho para dobrar as vendas do produto feito por você. Essa semana eu estou trazendo convidadas muito especiais para compartilhar a jornada de cada uma delas, para vocês conhecerem o caminho que essas mulheres trilharam para dobrar as vendas, mesmo com inúmeros obstáculos. Vocês já conheceram a história da Adri, conheceram a história da Daisy e hoje você vai conhecer a história da Natália. A história da Natália, ela mexe comigo muito, é uma história incrível, de muita superação, porque quem empreende sabe que o apoio é algo de muito valor, mas que nós não podemos esperar ter o apoio para depois fazer escolhas poderosas para o nosso negócio. E a história da Natália, ela traz muito isso. Como é, Val, que eu posso dobrar as vendas de um produto feito por mim, mesmo sem ter apoio? Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Valéria Anjos e eu te mostro, te ensino como dobrar as vendas do produto feito por você. Enquanto a nossa convidada não chegou ainda, né, Ali? Não. Enquanto a Natália chega, eu vou explicar para vocês o que você vai aprender em cada uma das aulas da semana Venda Descomplicada. E eu recomendo fortemente que você assista essas aulas. Por quê, Val? Porque ali você vai ter um conteúdo simplificado. Um conteúdo que você vai bater o olho e você vai entender o que você pode ajustar para melhorar o teu negócio. Então, na aula 1, você descobriu o processo descomplicado da venda. Eu sei que para muitas de vocês, a venda acaba sendo algo extremamente desafiador. Você começa a acreditar que a venda, meu Deus, é algo que vem de um dom e não. Na aula 1 você descobre esse processo descomplicado e você entende que o processo da venda, ele precisa de 3 pontos essenciais, de 3 pontos fundamentais. E se um deles estiver desalinhado, você não consegue dobrar as suas vendas. Depois, na aula 2, você entendeu como dobrar as vendas mesmo que você não saiba vender. Às vezes é muito comum da gente repetir pra gente mesmo, nossa, eu não sei vender, eu vou conseguir dobrar as vendas? Sem sombra de dúvidas. Na aula 2 você entende que é possível você dobrar as suas vendas mesmo que você não saiba vender, mesmo que você não saiba falar sobre o teu produto ou que você se sinta perdida nas redes sociais. Na aula 2 você descobre o seu perfil individual de vendas. O que é o perfil individual de vendas, Val? É o seu jeito de vender. Às vezes a gente trava na hora de vender, a gente não consegue vender o nosso produto porque a gente acredita que precisa vender do jeito que outra pessoa vende. Mas aí já tá errado. Por quê? Porque você tá olhando pro outro, a gente tem que olhar para nós. Para cada um de nós entender a nossa essência, o jeito que a gente funciona. Para você ser autêntica, para ser algo leve para você. Na aula 2 você descobre o seu perfil individual de vendas
E quando você entende o seu perfil individual de vendas, você consegue entender também qual é a melhor estratégia para quem é daquele perfil. Então, se você não assistiu a aula 2, assista a aula 2, porque lá você vai entender o seu perfil individual de vendas, como usar ele ao seu favor, para você não se sentir perdida nas redes sociais, para você não saber o que falar sobre o seu produto. Lá você tem 15 ideias. Eu trouxe para vocês 15 opções para você saber falar sobre o seu produto e você pode adaptar da melhor maneira possível. Na aula 3, que foi liberada hoje, às 8 horas da manhã, você vai entender as 4 fases. É um mapa, o mapa da venda descomplicada. E dentro do mapa, você tem 4 pontos, 4 fases que você precisa identificar e passar por essas fases para dobrar as suas vendas. Então, esse é o conteúdo estruturado, organizado, que vocês vão ter acesso gratuitamente até domingo. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever. Tudo certo, Ali? Ela não respondeu. Eita, será que a Natália tá sem internet, gente? Ela tá online. Ah, então se ela tá online, ela já deve estar entrando. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar oi para o pessoal que tá chegando aqui. A Regi, chegou oi Regileia, Cookies Decor, Marketing Digital, Tere, oi Tere, Joyce, Silvinha da Confeitaria, Mamãe Biscoiteira, Camilove, sejam todas muito bem-vindas, Cantinho das Flores. Eu acredito que a Natália já deve estar entrando por aqui. Já deve estar entrando, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dela. Chururu. Deixa eu ver. É ao vivo, né? Ao vivo a gente tem essas questões. Deixa eu colocar aqui. Como que é o nome do perfil dela? Reino dos Laços? Aqui. Vou convidá-la. Deixa eu ver. Chururu. Ah, aqui. Acabou de entrar a nossa convidada de hoje. Deixa eu te mandar o convite. Chegou! Natália chegou! Natália, vou te mandar o convite. Chururu, pra gente conectar com a dona Natália. Oi, Val, sou Dondoquinhas e amo seu trabalho. Que alegria, tem muitas Dondoquinhas que são minhas alunas que eu conheci lá junto com a Fran e com o Marcelo, com o tio Júlio, com todos aqueles maravilhosos. Os Dondoquinhas são um grande apoiador, assim, são grandes amigos mesmo. Então, assim, é incrível a gente ter essa parceria e eu receber as Dondoquinhas aqui no meu espaço para apoiar vocês da melhor maneira possível. Natália, tenta você pedir para entrar, porque eu te mandei o convite e não foi. Fala que você não está conseguindo conectar. Tem mais Dondoquinhas aí? Me contem que... Opa, dona Natália! Ô, Natália entrou e saiu. Só vira a câmera, eu só não consegui ver você, só vi o quarto. Eu sei que tem muitas laceiras, tem muitas mulheres da costura criativa, tem muitas confeiteiras participando da comunidade. Se você ainda não está na comunidade, aí as dandoquinhas, se você ainda não está na nossa comunidade exclusiva do Facebook, não deixe de participar. Por quê? Porque lá na comunidade você pode postar a sua dúvida, você pode postar foto do seu produto, falar qual é o seu desafio e lá a gente está respondendo todas vocês, apoiando vocês da melhor maneira. Vou mandar de novo, Nath. Tururututu.
Oi. Tô escutando a voz do pequeno. Consegui. Oi, Natália, Maravilha. conseguimos! Ai, como é que você está, Natália? Respira, Nossa, mulher, tô bem, respira. vim correndo, entrei atrasada, organizando tudo aqui Tranquila, para poder Natália. entrar. Como é Deixa que eu. você está? Eu tô bem, né? Cansada Eu nessa fase imagino. aí final, Exato. né? Muito trabalho, graças a Deus, mas tô firme aqui. Deixa eu te perguntar, Natália, só para quem não sabe, Natália, você está gestante de quantos meses? 8 meses, Oito entrando já para os meses. 9. Uau, reta final, gente, que Pois é. maravilhosa! Vamos lá, Natália, para quem está chegando agora, essa live é uma live que eu entrevisto, que eu tenho a honra, a alegria de entrevistar as mulheres que já participaram do meu método para elas compartilharem a jornada de vitória delas. E os desafios também. E eu amo esse quadro, Natália, porque a gente aprende muito com o exemplo. É uma das melhores formas da gente aprender e se inspirar. Então, Natália, me fala o teu nome, aonde é que você mora e o que é que você faz? Eu me chamo Natália, sou artesã laceira e eu moro no interior, no sítio, né, da cidade de São Vicente, no Rio Grande do Norte. Um Então você sítio mora bem pequenininho. numa região de sítio, que incrível, Natália! E deixa eu te perguntar, como foi que você começou essa jornada com o artesanato e exclusivamente com os laços? Como que foi esse processo para você, Natália? Eu vou contar assim, resumidamente, Claro, porque a minha tranquila. história é cheia de nuances, você sabe, né? Que não dava para contar numa live, se fosse contar todos os detalhes. Então, eu comecei por causa de um projeto que eu tinha, né, inspirado numa missionária que fazia um trabalho numa região da África. Eu viajei para São Paulo, lá eu conheci ela, a história dela, eu me senti muito inspirada, motivada, né, para fazer isso na zona rural, onde eu morava na época com meu pai. E daí eu comecei a aprender artesanato. Eu não fazia artesanato, apesar de ter sido criada vendo minha avó fazendo boneca de pano. Já tinha essa tendência de família, né? A minha família tem muita facilidade para trabalhos manuais, mas eu nunca tinha feito nada. E daí não tinha internet onde eu morava. Então eu ia para a cidade aprender o artesanato que eu queria para ensinar essas mulheres. E daí foi quando eu cheguei nos laços, né? E comecei a fazer laço. E eu continuei com esse projeto. Era um projeto social onde depois eu comecei com caixas de garrafa PET, e depois eu fui para flores de tecido. Eu ensinava essas mulheres, ensinei em várias cidades, né? Um trabalho voluntário. E depois eu fui para os laços. Acho que travou E aí aqui. você chegou nos laços. E como foi? Tô te ouvindo perfeitamente, Natália. E Oi? aí eu apaixonei, né? No mundo dos laços eu me apaixonei, mas até então eu tratava mais como hobby. Eu vendia, eu comecei a fazer, já comecei a mostrar e vender. Mas era assim algo que eu tinha outra renda, eu não precisava tanto, e eu fazia mais porque eu tinha paixão de fazer. E aí eu vendia, não tinha um posicionamento, eu não me enxergava como uma empreendedora, né? Às vezes eu tinha até vergonha de falar no início, era o que eu fazia, até pelo que eu ouvi. Eu me lembro que chegou um determinado momento em que eu morava numa cidade
e eu assumia uma posição de liderança, né? Eu era bem conhecida nessa cidade. E depois eu saí, fui morar com meu pai no sítio, foi quando eu iniciei esse projeto. E eu encontrei uma senhora da cidade, ela perguntou o que eu estava fazendo, né? Eu falei, eu estou fazendo artesanato agora, eu estou fazendo laço. Aí ela falou assim, melhor ser prostituta do que inventar isso, né? Eu Meu ouvi isso. Eu já ouvi Deus! coisas terríveis, eu já passei por inúmeras humilhações por quando eu falava que era uma artesã, uma laceira, né? Então Uhum. isso gerou em mim assim muitas barreiras que eu fui vencendo, fui rompendo ao longo do tempo, né? Devido aos cursos que eu fiz, especialmente a sua mentoria. E deixa eu te Porque, perguntar. Ah, tá, desculpa, pode falar, Natália. Depois tem uma pergunta importante para você. porque assim, a sua mentoria, Val, foi aonde eu mais me reconheci como empreendedora, né? O valor do que eu faço. Hoje, eu não me vejo, eu não sou só uma artesã que produz laço. Eu me vejo como uma mulher empreendedora e hoje eu entendo o valor do meu trabalho, né? É muito mais do que fazer laços. Eu entrego um produto que muitas vezes é o desejo daquela mãe. Aquela mãe está sonhando com aquilo. Pergunta para uma mãe que está esperando um bebê, que vai fazer aniversário, que tem qualquer data especial, o que significa um laço para ela? É muito mais do que um laço. Elas não compram só por comprar. Isso ficou muito claro para mim dentro do seu método, que o meu produto tem valor. Eu sirvo as pessoas com o que eu faço, né? Porque eu entrego o meu melhor para elas. E hoje eu entendo o valor. Eu posso chegar diante de qualquer pessoa e não me envergonhar. Eu tenho orgulho de falar o que eu sou, a minha profissão, o que eu faço, né? Mesmo que eu trabalhe dentro de casa, isso é uma opção minha, né? Por me permitir estar perto do meu filho, cuidando dele enquanto eu trabalho. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu vejo, hoje eu enxergo o quanto é grandioso o que eu faço. A minha profissão, a minha arte. E você me ensinou isso. Não são lacinhos, né? Não são coisinhas, como eu ouço muito. Já ouvi muitas pessoas falar, você faz essas coisinhas, né? Até vendem. Eu ouvi muitas pessoas falar, mas até vende, chama de viração, né? Eu falo, não, não é viração, é meu trabalho. Eu trabalho com isso. E a pessoa fala, aí hoje, muitas pessoas que me perguntavam assim, você até vende? Elas acompanham o meu trabalho nas redes sociais, aí às vezes elas chegam para mim e falam assim, nossa, você até vende, né? Aí eu falo assim, vendo, eu trabalho todos os dias, eu produzo todos os dias e o que eu posto ali não é nem tudo que eu faço, porque eu não dou conta de postar tudo que eu faço. Aí, e é muito desafiador as pessoas encarar uma pessoa que trabalha de casa como uma empreendedora. E mais ainda sendo artesã, né? Porque as Por que, pessoas têm uma. Natália? O que você acredita que as pessoas veem disso? Assim, como que é? Eu acredito, Val, que primeiramente é a falta de posicionamento de muitas artesãs. Eu, por muito tempo, agi assim também, como se fosse hobby, como se fosse uma coisinha para ganhar um dinheiro extra, né? Então, as pessoas acreditam pelo fato da gente trabalhar em casa sei lá, até por desconhecerem hoje o mercado, que é um mercado que tem crescido muito, né? É um dos mercados que mais Esse cresce, né? O mercado mercado da beleza, do artesanato. do Eu artesanato. conheço verdadeiras empresárias, né? Laceiras,
Então, não, por achar que é pouca coisa, por achar que é um trabalhinho, uma coisa inferior. Eu já vivi situações em que meu esposo desempregado e a renda de casa era a renda principal, era a renda do ateliê, do meu trabalho com os laços. E inúmeras vezes, pessoas do meu convívio vieram nos oferecer cesta básica por achar que a gente passava necessidade por causa que não enxergava, né, que o meu trabalho, a gente conseguia ter o sustento do meu trabalho. Mesmo eu falando, mesmo eu me posicionando que era um trabalho, mas as pessoas não acreditavam. E, por vezes, isso me entristecia, porque o que eu pedia, muitas vezes, a essas pessoas, era apoio para divulgar o meu trabalho, né? Para ajudar, mostrar para as amigas, enfim. Eu nunca pedi cesta básica porque a gente não precisava de cesta básica. E muitas vezes falei, não, a gente não está precisando de cesta básica. E às vezes eu fui vista por algumas dessas pessoas até como orgulhosa, né? Porque as pessoas entendiam que a gente passava necessidade por eu ter o trabalho, por eu trabalhar com laços e trabalhar de casa. Então, eu não tenho uma loja física. Então, logo as pessoas entendem que você não tem um resultado, né? Você não vende bem porque você não tem uma loja física. Nossa, e isso é uma mudança, né, de mentalidade. E deixa eu te perguntar uma coisa, Natália, quando foi para você que virou essa chave do posicionamento? Teve alguma coisa que eu falei que você falou, nossa, é isso mesmo? Porque eu acredito que esse desafio, bom dia para todas que estão chegando aqui, gente, é porque eu tô focada na Natália, eu quero conversar, e aí eu tenho dificuldade de dividir a atenção, tá? Vocês me desculpem, mas sejam todas muito bem-vindas. Tem várias que estão te parabenizando, super. Então, assim, é maravilhoso ver. Depois a gente para ler os comentários, mas escrevam os comentários, compartilhem os desafios que vocês têm. Natália, quando foi assim que essa chave virou para você? Foi algo que eu falei? Foi uma construção? Quando você percebeu, uau, é exatamente isso, eu me posicionar, porque pelo fato de ser muitos anos, e até várias estão falando isso, o lugar onde eu moro, hoje você mora no interior do Rio Grande do Norte, não só no interior, você mora no interior, não só numa cidade, você mora no sítio. E você vende, você não sai de casa para vender. Não saio. Você não sai de Eu não casa para vender. consigo. Você não consegue ter um bebê e tá carregando o outro. Então, assim, você dobrou as suas vendas, você sustenta a tua família com o que você faz. Então, assim, como que foi essa virada de chave? Porque quando você virou essa chave, tudo começou a mudar. A forma como você olhava para o seu produto começou a mudar. Quando que isso aconteceu, Natália? Pode dar uma pausa, beber uma água, pode ficar tranquila, tá? Vá para lá, mãezinho, vá sentar, assistir. O bebê tá aqui. Tranquilo, Então, Natália. vá. Devido a outros cursos que eu tinha feito antes, já foram desconstruindo várias crenças limitantes, né? Como, por exemplo, e eu ouvia isso da minha própria família, eu ouvia isso dentro de casa. Ah, mas eu chegava a falar assim para o meu esposo. Minha meta é vender R$ 1.000 por mês, né? Com laços. Ele falava assim, no lugar desse, você não vende não, se fosse numa cidade grande. Ele falava isso, né? Aí eu venho de um ambiente, né, onde as pessoas não têm essa mentalidade do empreender, né? A mentalidade é você arrumar um emprego. E a maioria dos empregos para ganhar um salário mínimo. Então, eu fui desconstruindo isso. Não é o lugar, né? Eu fui vendo que eu precisava
aprender a vender, né? Eu precisava aprender, eu não sabia nem mexer na internet, eu não sabia mexer no Instagram. Minha irmã fez um Instagram para mim há 7 anos atrás, mais ou menos. Eu quase não fazia nada, não postava nada. Eu tenho um Instagram, eu sou ativa no Instagram de 2 anos para cá. Então, eu cresci muito desses 2 anos para cá. Porque eu não sabia mexer em nada, eu não entendia nada de marketing, de Instagram, eu não entendia nada. Então, esses cursos foram me ajudando a quebrar essas crenças que não é o lugar, não é somente porque as pessoas não valorizam, porque eu acho que ainda existe sim a desvalorização sobre o artesanato. Eu já ouvi coisas do tipo, Deus me livre para pagar R$ 50 no laço, eu pago numa roupa ou num calçado, mas no laço, tipo assim. Aí, devido a essas crenças que eu fui desconstruindo e aprendendo o valor do meu trabalho, do meu produto, que eu entendi, jamais eu vou baixar meu preço. Por que que um laço tem que valer menos do que uma roupa e um calçado? Se um laço é uma coisa exclusiva, né? É feito artesanalmente, cada detalhe manualmente, com todo o carinho ali empregado, toda a dedicação empregada para uma pessoa, né? A mãe não vai chegar na loja e dizer assim, eu quero essa roupa com esse detalhe, mas a gente consegue fazer isso. Então, o laço não tem que valer menos que a roupa, o laço tem que valer até mais, dependendo do laço. Se a pessoa quer um laço que custe menos de R$ 50, eu tenho um laço que custe menos de R$ 50, né? Porque eu trabalho com linhas diferentes. Tem linhas, a linha básica, a linha clássica e a linha premium. Então, assim como há roupas e calçados, e produtos em diversas áreas, que são produtos diferentes para ocasiões diferentes, é a mesma coisa com os laços. Eu entendi isso, né, no seu método. Não tem que ser. Não, e aí você falou algo muito importante, essa questão, né, da pessoa reclamar de um laço de R$ 50, porque aí entra o cliente ideal. Como foi para você identificar, Natália? Porque imagina, você mora no interior, no sítio, e mesmo estando aí, aonde você está, você identificou o seu cliente ideal. E como foi esse processo para você? Porque assim, eu já trabalho há muito tempo, né? Há 7 anos com laços, e eu tenho clientes que estão comigo durante todo esse período. E para essas clientes, é muito claro a qualidade do meu produto. Acho que elas tinham mais claro isso do que até eu, mesmo sabendo tudo, todo o esforço, toda a dedicação que eu empregava. Então, para elas não importa quanto o laço vai custar. Eu tenho clientes que nem escolhem o modelo. Elas mandam a foto da roupa e dizem assim, eu quero esse aí, faça do jeito que você quiser, que eu confio no seu trabalho. Aí eu vou dizer assim, aí eu passo o orçamento antes, né? Faço o orçamento, passo para a pessoa, para ela saber qual que é o valor que eu vou cobrar. Aí já existe cliente que eu falo assim, ó, a peça fica R$ 98, manda o Pix aí, né? Então, assim, é muito uma questão, isso eu acho que vale para tudo na vida, e eu entendi isso com relação ao trabalho. Se a gente se valoriza, as pessoas passam a valorizar também. E aquelas que não conseguem enxergar o seu valor, não é um problema seu. Exatamente. Outra coisa que eu aprendi com a Val, né? Desapega. Eu sofria muito porque eu achava que todo mundo tinha que me comprar, né? Que todo mundo ia querer me comprar. Especialmente os conhecidos. Uma das coisas que eu tenho aprendido na caminhada, que às vezes de quem você menos recebe apoio é das pessoas próximas, né? E o que eu posso dizer,
o apoio que eu tenho recebido durante essa trajetória são das minhas clientes, né? São das minhas colegas de trabalho, são das minhas mentoras. É o apoio que eu tenho recebido. Porque eu tenho clientes que eu nem conheço pessoalmente. E são clientes há muito tempo que compram, que indicam o meu trabalho. E eu tenho pessoas do meu convívio que nunca comprou e nem indica. Já comprou até em lojas que eu entrego, mas nunca me compraram. Então a gente tem que desapegar disso, né? Porque no início eu sofria um pouco com isso, que eu achava assim, poxa, meu trabalho é top. Se não fosse, mas meu trabalho é muito bom. Por que essas pessoas não compram? Eu não sei, nem quero saber, não importa. Não, sim. Você Não, isso só tem que desapegar. achar. Exatamente. Essa estratégia ela é muito poderosa. Por quê, gente? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas só vão nos apoiar quando a gente tiver resultado. E às vezes, mesmo a gente tendo resultado, elas não vão conseguir ver valor naquilo que a gente faz. Por Exatamente. quê? Porque elas foram criadas no mesmo ambiente que a gente, só que nós pensamos de uma forma muito diferente dessas pessoas. E isso é comprovado cientificamente, para vocês não ficarem tristes. Então, quando as pessoas que estão ali à sua volta, elas não estão te apoiando, é porque você está fazendo um movimento que tira essas pessoas da zona de conforto. Entende? Você está pensando diferente, você está fazendo coisas diferentes. E isso é muito desconfortável para quem também está à nossa volta. Porque ela fala assim, pensa, a Natália trabalhando só dentro de casa, vendendo pela internet, tá fazendo tal coisa. Se você está fazendo algo, isso mexe com a pessoa. E é por isso que a gente não recebe apoio, é por isso que não espere que os conhecidos vão comprar de você. Não espere isso, porque você vai se frustrar, você vai ficar triste. Essa estratégia que a Natália lembrou é muito válida para todas que estão aqui nos acompanhando. Foque no cliente, porque isso vai proteger o teu coração, você não vai sofrer. O que eu resolvi focar foi assim, Val, eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar conhecimento, né? Eu vou fazer acontecer e eu vou encontrar as pessoas que vão reconhecer o valor do que eu faço. Porque se eu fosse ficar esperando apoio, eu estava esperando até hoje. Estava sentada esperando apoio. Exatamente. Tava. E, Natália, falando nessa questão do apoio, como foi para você? Por que você decidiu confiar em mim, Natália? Como que você me conheceu? Porque eu não sei como é que você me conheceu. Primeira coisa, como que você me conheceu? Conta aí como é que você me conheceu. Foi através da Fran do Dondoquinhas. Eu vi uma live, né? E aí eu assisti a live e eu gostei bastante, né? Da forma que você se expressava, ensinava com muita clareza. E uma das coisas que fez eu entrar foi mais a questão do acolhimento mesmo. Tudo eu vi que eu necessitava. A minha dificuldade, eu vi muitas colegas aqui falando que tinha dificuldade de falar. A minha dificuldade não era não era falar. Eu já aparecia nos stories. Era organizar as ideias. Meu pensamento é acelerado. Eu penso em mil coisas ao mesmo tempo. E para conseguir falar, traduzir o que eu sei, né? De uma forma mais objetiva, então eu vi isso, né? E eu estava num momento muito difícil quando eu entrei para o método. Eu estava passando, eu tinha perdido um irmão, né? E eu tinha mudado para ficar com meu pai. Minha vida deu uma reviravolta, assim, né? Eu mudei todos os planos. A gente fica naquele momento, assim, de muita dor, que a gente fica muito perdido, né? E foi algo que aconteceu, assim, de uma forma muito brusca. E eu pensava assim, ah, meu Deus,
será que eu vou dar conta, né? Porque eu já estava fazendo outro curso. E meu esposo também estava enfermo, estava passando por um tratamento. Então, era um momento muito, muito difícil, né? Com a criança pequena. E tenho que ajudar, auxiliar meu pai ali também, num momento muito difícil. Mas eu pensei assim, a oportunidade é essa. E graças a Deus, porque me ajudou muito. Até aquele momento que eu participava das mentorias, era um momento assim que mudava o foco, né? Exatamente. Você tinha todos os motivos para não entrar. Isso que Tinha. eu penso toda vez que eu lembro muito de você, porque você tinha perdido o teu irmão, você voltou para morar com seu pai, o seu esposo estava doente, fazendo tratamento numa outra cidade, desempregado, a tua vida tinha, sabe, dado uma grande reviravolta, você estava com o teu pequeno ali, e por que você decidiu me dar o voto de confiança mesmo assim, Natália, com todos esses obstáculos? Foi o acolhimento mesmo. Eu senti aquela segurança assim de uma pessoa que você transmitiu para mim assim, eu vou estar junto com você. E naquele momento eu estava precisando disso, né? De alguém, não só o conhecimento, mas de alguém de apoio mesmo, né? Eu estava precisando de apoio. E como foi a tua jornada dentro do método, Natália? Como que foi? Me conta aí na tua perspectiva, porque a gente tem o nosso olhar. Me conta como foi para você. Eu tive, para mim, a princípio, foi um desafio. Não tem nada difícil lá de fazer. Já vou adiantando aqui para as meninas. Já vou dar um É tudo, spoiler, já vou adiantar. é tudo muito simples de fazer. Só que eu vi assim o método como um espelho. Ele fez eu me enxergar em muitas coisas. E é aí onde a gente sente aquele desconforto, né? Então, eu senti nos primeiros momentos um certo desconforto, os desafios, né? Quando você desafiou a gente para fazer as lives. Nossa, aí a primeira live, meu Deus, que nervoso aquele mês. Depois eu já estava amando. Eu parei de fazer live no momento devido às circunstâncias, né? Eu estou sozinha antes, meu esposo estava em casa, ele cuidava do Davi, a gente revezava algumas atividades e eu conseguia fazer as lives. Hoje eu não estou conseguindo fazer as lives como eu gostaria, porque é muita coisa, só para fazer sozinha aumentou a demanda de pedidos, né? Então, eu não estou conseguindo fazer live no momento, mas eu pretendo, porque eu gostava demais daquela interação com as pessoas e tal. Isso ajuda bastante, né? A gente, a comunicação com as pessoas, o ao vivo, né? Gostava demais. As lives de lançamento, muito bom. A última live de lançamento que eu fiz, se eu não me engano, foi coleção de escolar. E todos os lançamentos eram sucesso, né? Eu lembro que dezembro, a live de Conta da lançamento... coleção de Natal. Essa parte da coleção de Natal eu amo, Natália. Amo demais. Sempre falo, Nossa, sempre lembro. aquele desafio foi assim que aflorou, né? A minha criatividade e a certeza, né, do que da profissional que sou. Então, eu lembro que eu falei assim, Val, a gente se preparando para a coleção final de ano, eu falei, Val, eu não queria comprar material novo para fazer a coleção, porque eu estava pensando numa ideia para uma coleção, mas aí eu teria que comprar vários tipos de materiais. Eu não queria comprar material novo, porque eu tenho bastante coisa aqui. Aí você falou assim, Natália, se eu fosse você, eu me desafiaria a criar uma coleção usando tudo que eu tenho.
Aí eu sou aquela pessoa, se disser assim, tá desafiada, se prepare. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, quase não dormia de noite, pensando o que, que eu poderia fazer. Aí no outro dia eu fui ver tudo o que eu tinha e eu pensei no modelo e eu criei uma coleção, como você falou, foi com a minha assinatura, né? Então eu fiz uma coleção exclusiva, né, que chamou muita atenção. Eu passei a tarde inteira, até de noite atendendo os clientes. Do tanto que eu vendi após o lançamento dessa coleção. E não vendi mais porque a agenda lotou. Mas ainda tinha gente procurando produto e eu não dava mais conta de fazer. Porque as pessoas queriam para o Natal, né? E não ia dar tempo se eu pegasse mais para fazer até o Natal. Então, foi assim uma coisa maravilhosa que despertou assim, porque quando eu comecei não tinha facilidade de encontrar produtos, então eu usava muita criatividade, né? Não, não é como hoje que aqui no estado tem várias lojas onde eu moro. Tem loja numa cidade que é até próxima aqui, onde eu compro especial para laceiras. Mas quando eu comecei, há 7 anos atrás, não existia isso. Eu tinha que trazer de São Paulo. A gente não encontrava variedade de produtos que tem hoje, com a qualidade que tem hoje. Não encontrava. E mesmo assim eu me virava. E mesmo assim eu fazia peças diferentes e com a qualidade que as minhas clientes mandam foto até hoje para mim dizendo assim, ó, tá do mesmo jeito, faz 7 anos. Vez ou outra eu posto Incrível. isso. Não, maravilhoso. Não, isso que eu ensino para a Natália é algo que eu gosto muito que a Natália fez, é algo que eu gosto muito de trabalhar com vocês. Por quê? Porque quem é artesã, quem faz e vende o próprio produto, vocês têm um elemento muito poderoso que é a criatividade. Vocês, às vezes, vocês acabam esquecendo desse superpoder que é a Verdade. criatividade e quando a gente lembra dele, ele é muito útil, por quê? Vocês lembram que a Natália falou, nossa, aquela coleção ficou com a minha assinatura. Porque vocês criam peças dentro de um estilo único. Por exemplo, quando a Natália entrou no método, não sei se você se recorda, ela não tinha clareza. Uma das coisas que eu faço no método é analisar todos os produtos que vocês vendem e encontrar um ponto em comum. Por quê? Porque às vezes a gente não, pelo fato de estar vivendo naquela correria, fazendo aquilo todos os dias, vocês não conseguem perceber qual que é o ponto em comum das peças de vocês. E isso é o posicionamento, é o diferencial. Então, tendo o diferencial de vocês claro, na hora de criar uma coleção, vocês conseguem pensar com o que vocês têm. É algo que eu bato muito nessa tecla. A Andressa fez isso também, depois ela se inspirou na Natália, fez uma coleção só com o que ela tinha em casa e a coleção fica incrível. Por quê? Porque vocês criam algo que está ligado ali à assinatura, ao estilo. Como foi para você, Natália, identificar, receber? Porque a gente faz aquela curadoria, aquela análise e a gente falou, Natália, o que a gente vê aqui do teu perfil, que a gente vê dos teus produtos, é que eles têm essa assinatura. Como que foi para você, Natália, ficar presente para isso? Caiu a ficha, né? Porque eu fazendo peças tão lindas, tão delicadas, laços finos, né? Um acabamento assim que é uma das coisas que as minhas clientes mais falam, é a qualidade do acabamento das minhas peças. Porque o acabamento de uma peça artesanal não é só para tornar a peça mais bonita, faz com que a peça dure mais também. Então, eu tinha toda essa delicadeza no trabalho e, às vezes, não me dava conta, né? Que eu sou uma especialista em peças finas e delicadas, né? Então, você chegar e falar isso para mim, aí, no primeiro momento, eu tive
choque, assim, de me posicionar como um especialista. A gente sempre tem aquela coisa, até por tantas crenças, tanta desvalorização, né? E a gente acha que, mas as pessoas vão achar que eu sou convencida, né? Vai achar isso ou aquilo, né? Mas eu me posicionar como uma especialista em laços finos, acessórios finos e delicados, não quer dizer que eu seja melhor do que as outras colegas. Eu sou especialista nisso, né? Hoje é muito claro isso para mim. Hoje isso mudou o meu posicionamento, né? E tô nem aí que ninguém ache que isso ou aquilo, nesse caso. Porque hoje eu sei que eu sou. O que eu digo aqui para quem está assistindo, que às vezes a gente sabe que existe a desvalorização, né, da artesã, mas o problema não é como as pessoas enxergam, é a gente não se enxergar como de fato a gente é, né? Você se enxerga como um empreendedor, você se enxerga como um especialista naquilo que você faz. Então, você tem que se enxergar, mesmo que as pessoas achem que você seja uma coitada, achem que você está morrendo de fome, vem lhe oferecer cesta básica, ainda acho que você é orgulhosa porque você não aceita porque não precisa, né? E as pessoas acham que você é convencida, acham que você acha muita coisa. Acha Mas muita não coisa. tem certeza de nada, só acha. Pois é. Então eu tenho uma amiga que ela dizia assim, né? Quando alguém fala, eu tenho tenho uma autoestima muito boa, as pessoas falam assim, nossa, você se acha? Ela fala assim, não, eu tenho certeza. Exatamente, exato. Não, e a gente precisa, e um ponto muito importante é que nós que empreendemos, que a gente vende o nosso negócio, o nosso produto, nós precisamos cuidar da nossa confiança. Por quê? Porque a nossa confiança reflete a forma como as pessoas vão nos perceber. Se você tá com uma autoconfiança abalada, a pessoa vai pedir desconto, você vai falar, ih, a pessoa tem razão mesmo, esse produto tá caro. E o produto não está caro. O cliente que é o cliente errado. E a gente cai nessas armadilhas. É uma construção diária. E eu falo isso para vocês e é algo que eu preciso trabalhar em mim também. Por quê? Porque as pessoas elas vão estar sempre prontas a olhar para aquilo que não está bom, para aquilo que não está perfeito. Às vezes a crítica ela vem por ela mesma. Mesmo você entregando o seu máximo, mesmo você trazendo o melhor, a gente sempre vai receber crítica. Só que a diferença é que quando a gente sabe se posicionar, quando a gente está bem, a gente vai lá e fala, olha, você pode não gostar, talvez não seja da forma como você faria, mas eu me posiciono assim. É essa construção e eu acredito que todas nós, a gente precisa fazer isso todos os dias, porque as pessoas elas vão confrontar. E se a gente não tem a nossa confiança bem estabelecida, a gente acaba, por muitos momentos, deixando abater, se abalar, vendendo barato, vendendo fiado, sabe? Fazendo coisas que vão ser muito prejudiciais para o nosso negócio. Agora, Natália, a minha pergunta é, como que você aprendeu no método? Você dobrou as vendas do seu ateliê? Com certeza. E poderia ter vendido, tá vendendo até 5 vezes mais, né? O que tem dificultado é as circunstâncias, né? Eu tenho uma criança pequena e hoje eu estou gestante. Meu esposo sai de 5 da manhã, chega às vezes de 9 da noite. Então eu tenho que dar conta de muita coisa sozinha, né? Como que você dá conta, Natália? Explica pra gente, porque eu adoro falar sobre esse ponto, porque eu acredito que aqui tenho muitas empreendedoras que elas vão falar assim, Val, não tenho tempo. Não tenho tempo. E você cria, a gente, né, quando a gente começa a entender, a gente percebe que a gente cria o nosso tempo. Como é que você lida com a questão do tempo, Natália? Morando no sítio, sozinha, grávida, com uma criança e fazendo tudo. Me conta, eu quero saber. A primeira coisa que eu ouço isso direto de outras mulheres. Como é que você consegue? Eu não sei como é que você consegue. A primeira coisa que eu falo é assim, eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo.
Isso a gente tem que ter bem claro, né? Você tem que eleger as prioridades. Então, uma das coisas que eu tenho foco total é meu trabalho. E aí, o meu filho, né? E eu já ensino ele tem 3 anos de idade, eu já ensino ele a ser independente para algumas coisas. Por exemplo, ele já calça calçado sozinho, ele já pega comida que dá para ele pegar sozinho, ele já põe água no copo, né? E várias outras coisas. O que ele consegue fazer só, eu estimulo ele a fazer sozinho. E daí eu vou, exatamente, principalmente eu vejo os filhos homens, né? Porque a gente tem que criar essa cultura nos filhos homens que eles não têm alguém para servir eles, né? E então eu vou me organizando ao longo do dia, né? Eu vou fazendo o que é mais importante. Já teve vezes que a louça ficou para o outro dia? Ficou, né? Pois é, porque o que vale mais eu fazer laço para ganhar dinheiro ou ir lavar a louça e no outro dia tá lisa, né? A louça pode Então, esperar, pode. exato. E aí eu vou me organizando por prioridades, né? Eu tento seguir um planejamento. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eu procuro me organizar dentro do possível, né? Ter os dias para cada coisa. E aí na produção eu me organizo assim também, vou no processo de produção, corto as fitas, tá, e vou finalizando, né? O dia, aí vou tirando as fotos, tem dias que eu. Quando tem que entregar o pedido logo, eu tiro logo a foto antes, né? Mas se o pedido for tudo para entregar no final de semana, aí eu tiro as fotos todas na sexta. Então, aí eu vou me organizando dessa forma. Quem tem dificuldade, eu até sugiro anotar, né? Tal dia isso, tal dia aquilo, reservar um dia para cada coisa. Claro, tem também flexibilidade, né? Porque a gente que tem criança, não tem como a gente seguir tudo à risca, né? Porque é bem imprevisível às vezes. E agora, nessa fase, é bem complicado, porque ainda vem mais a questão das consultas de pré-natal, né? E agora, cada vez com mais frequência, exames e outro tanto de coisa, né, que tem que fazer. Sim. Deixa a Nossa, filha na escola, querida. pega a filha na escola. Uhum. Nossa, não, as Então, assim, meninas estão se identificando com você, mas é isso mesmo. Natália, e se você fosse fazer uma foto da Natália de antes, um antes e depois, o que tem de diferente na Natália antes do método da fala poderosa e na Natália depois do método da fala poderosa? Se você fosse anotar ou colocar uma do lado da outra, Natália. a confiança. Eu sou uma pessoa muito mais confiante hoje. E o conhecimento, ele é o que produz isso também, né? Você ter certeza que você está conduzindo as coisas da forma certa, que você está falando, né, da maneira certa. Então, eu tenho muito mais confiança. Dos meus maiores desafios, Val, era chegar numa loja e, e apresentar meu produto, né? Porque eu, por insegurança, né, por tantas as coisas que eu já falei de antes, de desvalorização, eu já ouvi muitas coisas, Val, se eu fosse contar aqui, eu já sofri muitas humilhações, porque as pessoas acreditavam que eu não ganhava o suficiente, né, para ter como pagar as contas. E isso vai gerando algumas coisas, né, na gente. E eu tinha muita dificuldade por antes não enxergar, me enxergar como uma empreendedora, enxergar o valor do meu produto, né, daquilo que eu me dedico, do meu trabalho em si, porque não é só o produto, né?
tem todo um trabalho por trás. Que eu não ia vender só tendo um produto lindo. Meu produto sempre foi lindo, né? Olha só, Natália, só um parênteses. Se a gente olha quantos anos um médico fica na faculdade? 6 anos, 7 anos. E aí, quando ele sai, todo mundo fala: Uau, doutor fulano de tal, parabéns. Isso, Muito legal. Por quê? Porque é algo esperado. é E verdade. você tem. E olha só, e você tinha medo de se colocar como especialista, mesmo trabalhando com artesanato há 7 anos. Só para a gente fazer um parêntese de como que é a forma como a gente vê aquilo que a gente faz. Porque quando eu falei assim, Natália, analisando tudo que você faz, eu vejo que você tem uma especialidade que é laços finos e delicados. Para você foi um choque aceitar isso mesmo trabalhando com laços há 7 anos. Se a gente fosse analisar, né, com alguma outra coisa, uma profissão, uma fono, é uma faculdade de 4 anos. Entende? Que é a forma como a gente vê, porque a gente se vê muito com os olhos, e isso é um Dos erro, é uma outros. barreira muito grande. A gente se vê com os olhos dos outros. E aí, se só tem Isso. olhos que estão criticando, que não estão reconhecendo o nosso valor, a gente começa a acreditar. E aí, por conta de acreditar nisso, você não ia nas lojas, Natália? Nas lojas chique da cidade apresentar? Como que era? Eu morri de vergonha, porque era como se na minha cabeça ainda tivesse uma ideia assim que eu não estivesse à altura, né? Que foi algo que eu desconstruí hoje. Porque hoje eu sei que o meu laço está à altura de um vestido de R$ 200, de 300, de 400, o preço que for. O meu laço, eu tenho peças que estão à altura disso, né? Eu sou uma profissional que estudo, que me capacito, que me prepara cada dia, né? Independente do ambiente que eu esteja, independente de se eu trabalho de casa, né? Porque quando a gente vai analisar a história de qualquer profissional de sucesso, de qualquer marca de sucesso, todas elas começaram pequeno, né? A gente vê hoje a Chanel, né? Mas Chanel um dia não era a Chanel de hoje, não é? E eles Exatamente, era um nos ateliê de costura. exatamente. Então, isso hoje é muito claro para mim, né? O meu trabalho, as peças que eu faço tá à altura de um vestido, de uma roupa de uma marca famosa, E você né? foi nas lojas, Natália? Fui, hoje eu só estou com uma loja, dado as condições de trabalhar, né? Mas é uma das maiores lojas da cidade. Da uma cidade, acho que está Oi? falhando. Não voltou já, Natália. Então, fui na loja, E fechei, como foi? Ai, conta pra gente como é que foi, Natália. fui morrendo de vergonha, mas eu enfrentei o medo, né, a vergonha, e eu cheguei lá e me posicionei como uma profissional. E fui eu mesma, sem vergonha de contar a minha história, né, para ela. E foi uma conexão tão forte com a dona dessa loja que ela contou a história deles, a história do esposo dela para mim. Ela falou assim: olha, quando ele começou, meu esposo começou, eles trabalhavam numa roça, juntaram dinheiro, foram comprar calçado e levavam no carro de mão para vender na feira. E um dia um amigo dele falou para ele que ia comprar por pena, porque sabia que ele não ia vender aquilo. Hoje é um dos maiores empresários da cidade e da região. E esse exemplo que ela me contou assim, me fortaleceu demais, né? E eu deixo aí para todas as meninas que estão assistindo, né? Não é porque hoje você trabalha
dentro do seu quarto, em uma mesa pequenininha, que você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Independente do lugar que você esteja. Não é o lugar, isso eu já percebi. Não é o lugar, não é, as condições, as circunstâncias, não é. Não é porque tem muitas laceiras. Eu escuto muito isso hoje, inclusive. Eu tenho uma vendedora em uma cidade e ela um dia mandou uma mensagem para mim bem desanimada, dizendo assim: ô mulher, aqui o povo é meio invejoso, já tem um monte de gente fazendo laço. Ela vende muito os kits que eu faço, os laços campuseiros. Ela falou, já tem gente fazendo igualzinho. Aí eu falei assim, aí as vendas, elas dizendo assim, as vendas dão uma fracada, não sei o quê. Eu falei, mulher, o sol brilha para todos, né? Então, não é a questão de ter mais laceira, gente. Tem muita gente acreditando nisso. Porque, olha, aqui, o que eu vou falar, eu trabalho com laço há mais de 7 anos. E hoje, com a infinidade de laceiras e lojas, porque as lojas estão cada vez mais interessadas. Algumas estão até procurando, porque sabe que vende, porque é um produto que vende. Então, com a infinidade de laceiras de lojas, hoje eu vendo mais do que eu vendia antes, que quando eu comecei, eu conhecia 2, 3 laceiras. E eu não vendia antes o que eu vendo hoje, porque não é uma questão de ter pouco ou muita laceira, não é uma questão do laço mais bonito, de ter sempre novidade. É a questão de saber vender, saber se posicionar, saber reconhecer o seu valor e o valor do que você faz. É isso que faz total diferença, independente do lugar onde a gente esteja. Porque hoje eu estou morando num sítio, numa cidadezinha pequena, e a maior parte do tempo foi assim, né? Eu morava na cidade, depois de tudo que aconteceu, eu fui morar com meu pai. E olha o que é que eu ouvi. Eu ouvi assim, eita, agora vai dificultar para você suas vendas, né? Morando no sítio. Val, eu dobrei as vendas em um mês que eu fui morar no sítio. Eu vendia mais do que o que eu vendia na cidade. Porque eu comecei a focar mais nos estudos, mesmo diante de tanta dor, né? E uma coisa que eu quero falar aqui para as meninas, olha, um pouco da minha história, que é muita, como eu falei, são muitas nuances. Então, quando eu comprei o primeiro curso, meu esposo estava desempregado, a gente pagava aluguel, eu faturava uma média de 400, 500 reais por mês, vendendo laço, já fazia anos que eu vendia laço. E com um filho pequeno, amamentando. Eu comprei esse curso parcelado no cartão sem falar nada para o meu esposo. Quando meu esposo descobriu, ficou indignado. Como era que eu ia investir num curso se a gente mal estava tendo dinheiro para pagar as contas, né? E é assim que muita gente vê, né? É assim que muita gente acha que eu não vou investir porque eu não tenho dinheiro. Pois eu acho que esse é o maior motivo para a gente investir. Para você saber como vai ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro. Para você. E eu não atrasei uma parcela desse curso. Não atrasei No uma. método foi assim também, Natália? Como? Com o método da Fala Poderosa foi assim também? Como que você comprou o método? O que você falou para o teu marido para você entrar no método da Fala Poderosa? Conta para as meninas. Não falei nada, parcelei meu cartão, que quem pagava minhas contas sou eu. E eu nem percebi quando paguei. E antes do método, eu já tinha comprado o curso Dondoquinhas, que eu comprei à vista. Uau. Comprei à vista.
E aí, com um tempo depois, foi que eu conheci você, né? E aí eu comprei o método parcelado e eu não vi nem assim, eu paguei, que eu nem me dei conta, né? Porque, então, é, é uma questão de acreditar mesmo. Eu acredito que o conhecimento. Eu tinha um tio que já é falecido, que ele falava muito. O conhecimento é a maior herança que a gente pode deixar. Então, o meu pai já não tinha muito essa cultura, né? Mas esse meu tio, devido a ele ter estudado pouco, não teve condição de continuar, ele acreditava na importância, né, do conhecimento. Então, eu tinha isso, que eu acredito nisso, que eu cheguei até aqui porque eu investi, claro, primeiramente Deus, eu tenho muita fé e é Deus quem tem me sustentado. E depois o conhecimento, porque o conhecimento que fez eu romper com várias crenças limitantes, né? Como, por exemplo, essa de que artesão não pode viver do seu trabalho. Parece até as pessoas não acreditam que um artesão pode faturar R$ 1.000 por mês vendendo laço. Que dirá mais do que isso? A gente nem conta para eles quanto que a gente Deixa abafa. Deixa baixo. E mal sabe eles que muitas vezes uma laceira pode faturar isso até em um dia. Exatamente. Né? A gente vai ter live com as meninas. Um dia você faz uma estratégia, aplica uma rota, você fatura o dobro disso num dia. Fácil. Exatamente. É incrível isso. Natália, dos sonhos que você tinha, assim, quais você já alcançou para a tua vida, para o teu negócio? Foram tantas coisas que ainda ontem, eu fazendo uma retrospectiva, eu me emocionei. Coisas que parecem pequenas para outras pessoas, mas para mim tem um significado muito grande. E uma das coisas hoje que eu consigo, meu esposo está trabalhando e eu consigo chegar para ele e falar assim, olha, toda a renda do seu trabalho, a gente conversou sobre isso, a gente vai investir na nossa casa. Nessa casa que a gente está construindo, também a gente está construindo o ateliê integrado lá, né? O ateliê dos meus sonhos. Então, hoje, eu trabalho numa mesinha desse tamanho, que as coisas caem no chão. Meu Davi, quem pega para mim, para eu não estar levantando. Que não dá para botar nem todas as ferramentas, fita tudo na mesa. É porque eu não posso comprar uma mesa? Eu posso comprar uma mesa, mas eu estou abrindo mão disso. Nem cabe no espaço que eu trabalho, é tão pequeno que não caberia uma mesa maior. Então, eu abro mão disso para construir o ateliê dos meus sonhos. Aí lá eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Porque não é a mesa, o tamanho da mesa, o espaço que eu trabalho que está me impedindo de vender, né? Então, porque as pessoas também acreditam nisso, né? Se eu tivesse um espaço físico, se eu morasse em uma cidade grande, aí vem aquele monte de si que paralisa ela e ela nunca avança, né? Enquanto a gente pode fazer uma frase que é assim o lema da minha vida, né? Faça o melhor que você tem, o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É assim que eu sigo. Então, eu posso chegar para o meu esposo e assim, a gente não vai mexer em nada na renda do seu trabalho. Eu vou bancar tudo em casa. E a gente vai investir na nossa casa. Olha que bem. Eu hoje vá. Uma das coisas que eu me emocionei ontem, relembrando esses dias,
que quando a gente estava numa situação bem difícil lá, meu esposo desempregado e a gente pagando aluguel, meu filho tinha 1 ano ou próximo disso. E ele sempre gostou muito de frutas. E desde os 5 meses que ele come, né, frutas, ele gosta muito, muito. E todo mês a gente reservava, toda semana a gente reservava R$ 20 para comprar as frutas para ele. E era contadinho, né? O tantinho disso, daquilo, só para ele. Que eu gosto também, mas a gente não comia porque era para ficar para ele. E teve tinha semanas que a gente não podia, e meu pai vinha na feira, comprava e mandava, né? Mas nessa semana a gente não tinha nem os R$ 20 para comprar as frutas dele. E, e eu lembro do meu filho pedindo várias vezes fruta, e ele dizia assim, que maçã ele chamava passão, né? Ele dizia assim, mamãe, eu quero passão. E não tinha nada. Não tinha fruta. Aqui dali foi assim o que cortou meu coração, mas foi uma das coisas que também me moveu. Foi nessa situação que eu comprei um curso de R$ 500. E daí para cá nunca mais faltou o dinheiro das frutas. E toda semana hoje, eu estava lembrando para meu esposo ontem, que eu chego aqui e a gente compra no domingo, né? E a gente vai na feira e eu chego na quintanda, eu bato o que eu quero do tanto que eu quero, sem se preocupar com o dinheiro, né? Porque eu tenho dinheiro para pagar. Então, isso para mim é uma grande realização. E às vezes, ele come bastante, né? Às vezes meu esposo dizia assim, vai comer todinho, não vai dar para semana. Eu digo, se acabar, compra mais. Que tem o dinheiro, graças a Deus. É situação em que meu filho ganhou muita coisa, né, quando era pequeno, mas chegou a situação que vai crescendo, vai ficando tudo perdido. E eu sempre gostei de andar com ele muito arrumadinho, muito alinhadinho. E um dia eu andando nas lojas, na cidade, vendo aquela roupinha, e eu voltei para casa arrasado porque eu não podia comprar a roupa que eu queria para o meu filho. E esse dia eu fui na loja e eu comprei o melhor casaco que tinha para ele. E eu pude pagar com o dinheiro. Porque aqui é muito frio, né? Então a gente precisa ter uma roupa mais agasalhada. E eu disse, eu vou comprar um casaco bom para mim, um casaco bom para Davi. E eu fui na loja de... Eu dei, eu quero bom mesmo, me dê o melhor aí que tiver. E paguei com o dinheiro do meu trabalho, né? Do meu ateliê. Então, são essas coisas, assim, essas realizações, né? Hoje eu poder investir algo que eu queria muito investir em embalagens, diferentes caixas, né? Para enviar os laços. E hoje eu já fiz um pedido. Então, para mim, já é uma grande realização, né? E não devo nada a ninguém, não vivo apertado, assim, no sentido de, né? Então, graças a Deus, a gente tem outras ajudas, como meu esposo, do trabalho dele, ganha um vale, a gente faz as compras de casa, enfim, já aliviou um pouco para mim nesse sentido, mas é muito bom. É uma conquista, para mim é uma conquista grande, né? Saber que com o meu trabalho eu pago luz, eu pago internet, eu compro as frutas toda semana para o meu filho, do tanto que ele quiser. Eu compro as roupas para ele, eu compro o que precisa, eu pago o que precisa com o dinheiro do meu trabalho. Enquanto saber que tanta coisa que eu já ouvi e as pessoas achavam que a gente passava necessidade, né? Fazendo o que eu faço. E eu saber que eu cheguei até aqui. Mas o que eu deixo para as meninas é isso, que foi o que virou a chave para mim. Não é o que as pessoas pensam, é como a gente se enxerga.
que muda tudo, né? Então, de certa forma, eu permitia que certas palavras, certos olhares, certas coisas que fazia com que as pessoas me vissem como coitadinha, eu me senti também menos por isso, né? Ah, mas eu queria que as pessoas me vissem diferente, enxergassem que o que eu faço é um trabalho. Mas às vezes elas não vão E enxergar às vezes isso. nunca vai, Principalmente. porque é outro mundo, entende? Você entende, Natália, E que a gente vive no outro mundo? É como se fosse um mundo é paralelo. verdade. É um outro mundo, é um outro universo. E não adianta a gente bater de frente. Aquilo que às vezes a gente conversa também no WhatsApp, eu falo, não bate de frente, Natália, fica tranquilo. Por quê? Porque você conhece o seu valor, você viu algo que eles não viram. Quando a gente empreende, é como se a gente abrisse assim, um negócio na nossa cabeça, sabe? A gente tira uma venda, uma coisa, e a gente vê um universo de possibilidades de vender de um jeito que ninguém nunca imaginou que a gente venderia. Até perguntaram, Natália, você vende? Como que você vende, Natália? As meninas perguntaram, Natália, como é que você vende? Você vende pela internet? Como que você vende? Eu venho pela internet. Eu trabalho muito o Instagram, não tanto como eu gostaria, mas Sim, dentro do que eu posso, né? Mas é tipo assim, postou, vendeu. Já tem casos de lançamentos que eu faço com 2 minutos, já tem um monte de gente dizendo, eu quero esse, faça dessa cor para mim, né? Eu já tive até de fazer print e postar aqui, ó, tá vendo? Para as pessoas verem que é desse jeito. Eu vou lançar uma coleção hoje e já tem gente dizendo, eu quero, viu? Eu nem lancei, eu fiz um bumerangue assim rapidinho e já tem, eu quero esse, ó, guarda aí para mim. Então, perfeito. mas é uma construção, né, que já vem de muito tempo, não é, para as pessoas não achar que é fácil, não foi do dia para a noite, né? Foi toda Uhum. uma construção, toda consistência, né? Como vocês sempre ensinam, Exatamente. consistência. De estar Natália, ali. minha mãe tá aqui pedindo para você mostrar os teus laços. Você pode mostrar os teus laços, Ah, Natália? eu ia estar esquecendo, ó, que eu trouxe esse, que é uma réplica daquela foto lá que eu mandei para você. Uau, que Isso aqui é lindo. o Pode. pedido de um cliente. Ai, Ah, que lindo. Pode chegar mais perto o laço da câmera, Natália. Isso, para elas verem os detalhes. Olha, pode virar de lado. Essa é uma característica dos laços da Natália. Ela trabalha com cores delicadas e com elementos delicados. Tem muito strass, tem aqui essa questão do que eu acho maravilhoso, esse aplique de pelúcia. Então, são elementos que sempre que você vê um laço da Natália, você vai ver se olha, o aplique de flores, ela, ai, em cristal. Olha isso, gente. Que esse aqui, maravilhoso. eu tenho mais 2 laços da mesma cliente para fazer. É uma linha que, desde que eu lancei, não parou Uhum. mais de fazer. Não, e é legal porque você cria, às vezes a Natália tem tecido e aí ela faz peças com apliques de borboleta. Lembra aquela coleção de borboletas, Natália? A Natália trabalha com laços de crochê que são assim, meu Deus, aquela linha retrô que você lançou, lembra? Aí Ai, tem essa aqui que eu gente, lancei olha. recentemente. Tá até embalado, não sei se Essa é de vai dar pra crochê, perceber. Natália, é, né? Do crochê, é, Uhum. o laço também. Olha isso. A delicadeza. Eu sou Muito apaixonada por crochê. perfeito. O crochê, eu não faço o crochê. Eu Uhum. terceirizo, né? E Sim, aí eu faço os acabamentos, né? Os detalhes. perfeito. É isso mesmo, é o teu negócio crescendo. É o teu negócio crescendo. E agora você tem até uma pessoa que faz para você. Incrível. Será que ela tá aqui hoje? Não sei se ela tá, mas ela sempre me acompanha também, Natália. Que Acho que não, tá incrível. esqueci de mandar. Sim. Mas é um dos meus objetivos também agora, ainda esse ano, né? Não vou deixar pro próximo ano. É encontrar uma pessoa para terceirizar também algumas coisas, alguns laços, Uhum. né? E eu vou fazer os acabamentos, né? Que eu faço questão. Sim. Porque eu já tenho um público, uma clientela que elas gostam desses estilos de laço, né?
Ela é tão interessante que eu lancei essa coleção e aí alguns clientes chegaram e falaram assim, Natália, quanto é o laço? Aí quando eu falei o preço, ela falou assim, nossa, eu pensava que era R$ 50. Então me dê 4 aí, faça 4 para mim. Né? Eu vendi 4, vendi 3, vendi 2 para um cliente só. E eu não estou fazendo mais pedido deles, porque eu fechei a agenda dia 20 de agosto. Então, eu estou só encerrando os pedidos ainda do mês de agosto. E aí tem essa coleção que eu vou lançar. E estou tentando fazer algum pronto entrega. Sim, aqui as clientes já, acho que é a tua cliente falando, ó, a Mirella já tá querendo dela, Mirella. Ai, que maravilha. Ai, Regina, o cheiro. Regina é até minha vizinha lá da região, conhece, viu? Um pouco da minha trajetória, como é que eu trabalhava lá na casa do meu pai. E sempre, eu comecei, Val, trabalhando na mesa da cozinha, os clientes iam lá na casa do meu pai pegar os laços, eu tava lá na mesa da cozinha com um monte de coisa lá, de fita, de caixa de fita, trabalhando lá. Né? Então, nesse ponto eu nunca tive vergonha de mostrar, né? Eu acho que a minha vergonha era em me reconhecer como profissional mesmo, como empreendedora. Que isso já foi desconstruído, né? Graças a Deus. Com certeza. E quais são os sonhos futuros, Natália? Os próximos passos do teu ateliê? Você já falou, já deu um spoiler que você vai precisar de alguém para a tua equipe, que você vai treinar essa pessoa. E aí, o que mais, Natália? O que você sonha? Como que tá aí os sonhos e os planos futuros que a gente está entregando na mão de Deus? Agora o foco principal é a casa, né? Que a gente está focando na construção dessa casa. E aí, o que eu pretendo quando eu vou dar uma pausa agora, eu retorno para pedidos em novembro. E aí, nessa pausa, eu vou aproveitar como vou desacelerar, né, da produção, mesmo com um bebê novinho, que a gente não dorme, aquela coisa toda. Mas o tempo que eu conseguir, eu vou planejar, anotar as coisas que eu tenho em mente, né? Eu vou precisar de uma pessoa para terceirizar. Eu estou vendo algumas pessoas e algumas formas como que eu vou fazer, né? Porque eu não quero uma pessoa para vir trabalhar aqui. Eu quero uma pessoa que ela trabalhe de onde ela estiver. Que a maioria das laceiras são como eu, são mães, têm criança pequena, trabalha de casa, né? Exato. E o meu objetivo eu não tenho objetivo de loja física em si. Isso não é uma coisa que passa pela minha mente, até pela... Eu tenho uma referência muito forte que é a Fran, e a Fran viu que era muito mais viável ela continuar trabalhando de casa. Então, para mim, exatamente. Uma grande empresária na área, né? Então, é alguém que é uma autoridade para mim. E eu tenho ela como referência nesse sentido. Eu também não pretendo, o primeiro momento, ter loja física, investir em loja física. Legal. Não, só isso já é uma quebra de paradigma muito grande na cabeça das pessoas, não é? Porque as pessoas verdade. Falam, meu Deus, você precisa ter alguma coisa física. Você precisa dar uma olhada no Davi, Natália? Mamãe. Ai. Tá certo, calma aí, mãezinha. Mamãe. Fica aí. Pode ficar, tá legal. Davi. Tá aqui na minha frente. E esse ponto é muito importante porque você tem o Davizinho que tá com 3 anos e tá chegando mais um bebê e você vai poder cuidar do teu negócio estando perto deles, Natália. Você tem noção disso? E é muito interessante que eu ouvi muito de Davi que eu não ia conseguir fazer laços com um bebê pequeno, né? E muitas vezes eu acordava ele acordava algumas vezes de madrugada para mamar, e eu lembro de muitas vezes que
Na terceira vez eu já levantava e ia produzir laços, né? E quando eu engravidei agora, que não foi uma gravidez planejada, a princípio eu fiquei muito preocupada, isso mexeu com o meu emocional, né? Foi uma das coisas que me desacelerou assim durante 3 meses, devido a eu ter ficado muito enjoada, enfim. É como eu falei para você, dadas as circunstâncias, eu poderia estar vendendo 5 vezes mais, né? Mas foram muitas circunstâncias que me desacelerou. Não me fez parar, em momento algum. Eu tive que Exato. desacelerar, né? Não, e isso é muito interessante, Natália, porque às vezes, e você só conseguiu respeitar o teu tempo, respeitar a tua gravidez, e agora você conseguiu dar essa pausa porque você tem o teu próprio negócio de dentro de casa. Exato. Então, assim, você falou, não tô bem, se hoje eu não tô bem, eu falo com as minhas clientes, eu consigo dar essa pausa. Agora você vai lançar a coleção, vai ficar tranquila, isso é muito poderoso. Isso a gente só consegue porque a gente tem o nosso negócio, graças a Deus. Exatamente, é isso que eu vejo. E às vezes algumas pessoas falam até para mim assim, não, você ainda está trabalhando com esse barrigão. Eu falei assim, por que não? É o meu trabalho, é o meu negócio. Se eu trabalhasse para os outros, não ia ser. Eu ia ter que trabalhar até a semana de ganhar bebê. Então, exatamente. eu tenho. Uma das coisas, Val, que hoje é muito claro para mim é isso. É isso aqui que eu quero deixar para todo mundo que está aqui assistindo. Se você quer ter sucesso no seu negócio, em qualquer coisa que você faça, você tem que encarar com foco, com responsabilidade. Então, o que é que eu vejo? É o meu trabalho. Não adianta ninguém vir aqui em horário que eu esteja trabalhando e achar que eu vou sentar a cadeira, servir cafezinho e conversar. Se quiser conversar, senta aqui na minha frente e eu vou continuar trabalhando. Porque eu não vou parar o que eu estou fazendo. Porque é o meu trabalho. Então, as pessoas, quando trabalham CLT, eu trabalho para os outros, elas não têm horário para cumprir. Eu tenho meus horários, porque eu tenho os prazos para entregar para os clientes, né? Isso então, é se posicionar, hein, Natália? Isso é se exatamente. E isso é um desafio muito grande para as pessoas entenderem, a família entender. Porque eles acham como a gente... E a princípio sempre foi visto assim como coisinha meu trabalho, né? Ah, mas você faz essas coisinhas. Pra que tudo isso? Não precisa de estar de dia à noite, não precisa isso aqui. Claro que a gente tem que ter o tempo, né, de organizar, né, para a família e tal, né? Isso que eu tô falando. Tô falando assim que às vezes a família acha que você tem que levar de qualquer jeito porque você trabalha para você, né? Exato. E o que eu digo é, se levar de qualquer jeito, nunca vai ter o resultado que você quer. Vai ter qualquer resultado. Exatamente, vai ter um resultado qualquer, vai ter o resultado também é dessa forma. Não, é muito importante a gente ficar presente para isso. Natália, eu quero te agradecer por ter vindo aqui com essa barrigona de 9 meses, ter ficado sentada, que já tô pensando, Natália deve estar com vontade de fazer esse xixi, gente. Não sei como, que é uma coisa que é frequente, mas ainda não tô, não. Eu quero te agradecer pela tua generosidade, porque você é uma grande inspiração para mim. Desde a primeira vez que eu conheci a tua história, você sempre se colocou a fazer o que precisa ser feito no teu tempo. Então, assim, hoje essa live foi uma grande aula. Uma aula de vida, uma aula de compartilhar experiências. E eu tenho certeza que todo mundo que está saindo daqui está saindo muito inspirado. Muito inspirado. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço. Enquanto você está aí, só vou contar algo bem rápido. Nós temos. Natália, se você quiser ir, pode ir. E aí eu só vou dar 2 recados aqui. Pode ficar à vontade, eu tô ouvindo. O primeiro recado é da aula 1. Eu sei que para muitos vender é algo complicado. E na aula 1 eu mostrei esse processo descomplicado da venda. E quando você entende
esse processo descomplicado da aula 1, descomplicado da venda da aula 1, você vai saber exatamente como se posicionar com as pessoas para falar sobre aquilo que você faz. Porque às vezes a gente complica a venda. A gente acha que a venda é um bicho de 7 cabeças, mas ela pode ser e ela é algo muito simples. Na aula 2, vocês vão descobrir como dobrar as vendas, mesmo que você não saiba vender. Porque às vezes a gente acredita que não saiba vender, a gente não precisa saber vender, a gente precisa entender o processo descomplicado da venda, a gente precisa saber o que falar sobre o nosso produto. Isso é o que você vai aprender na aula 2. Na aula 3, poderosos, a gente tem o mapa descomplicado da venda. Val, o que é o mapa descomplicado da venda? São as 4 fases. É o que a Natália aplicou no negócio dela e eu vou mostrar para cada um de vocês. Se vocês quiserem assistir as aulas, elas ainda estão disponíveis. Todas as 3 aulas estão disponíveis. E para se inscrever é só clicar no link da bio. Certo, Natália? Algum recado final para a mulherada que está aqui nos acompanhando? Todas elas agradecendo, Natália. Todas agradecendo a tua presença. Eu que agradeço, que eu espero que tenha contribuído de alguma forma, porque eu mesma já fui muito inspirada com testemunhos, assim, depoimento de outras colegas, né, aqui, lá no Dondoquinhas também. Então, o que eu quero só deixar aqui uma frase, né, para finalizar aqui para as meninas que estão aqui, invista. Né? Invista em você, invista no seu sonho, porque, gente, eu fui criticada por investir em cursos, né? Teve gente que falou até assim, tá doida, R$1.000 no curso? Eu já investi mais de 6.000 em cursos. Todos eles me ajudaram, né, em alguma área, de alguma forma. Então... Mas eu acho, para mim, que fez maior diferença, em sentido de até de estar junto mesmo, foi o seu método, né? E de me reconhecer, foi o seu método. Eu acho até pelo fato da gente estar ali muito presente, né? Muito junto às mentorias vivo, toda né? semana. É uma mentoria mesmo. Então, eu acho que isso foi que fez diferença. Eu precisava disso, né? Desse aconchego, dessa coisa junto. E as pessoas ignoravam. Então, gente, todo profissional de sucesso, qualquer pessoa que tem sucesso em qualquer área, ele investiu em conhecimento. Não foi aleatório, não foi sorte, não foi... Ele investiu para chegar até onde ele chegou, ter sucesso. Então, as pessoas querem fazer qualquer coisa, querem empreender e acham que não precisa aprender como empreender, como vender, e uma série de coisas que são necessárias. Não é só você abrir um ponto, não é só você aprender a fazer o produto. Então, é muito importante a gente buscar o conhecimento que a gente acha que está faltando em uma determinada área. Porque vai ter o retorno, vai voltar para você. Se você não investe num conhecimento, você vai ficar dando cabeçada e perdendo. Você acha que vai estar gastando dinheiro, porque investe R$1.000 em uma mentoria. Sendo que você está deixando de fazer R$1.000 se você investir no conhecimento, né? Então, é essa mentalidade que eu penso. E é muito desafiador, porque o contexto que eu vivo não enxerga dessa forma. Eles acham que é bobagem, né? Que tá bom é só fazer lacinho, vender de vez em quando, esperar que o cliente venha fazer encomenda, né? Porque aí acha que é sorte. Os resultados que eu tenho hoje não é sorte. As pessoas dizem assim, não é sorte, é Deus. Eu digo assim, é Deus e sou eu, né? É a dedicação, é o que eu investi também. Exato. Né?
Porque Deus também não vai fazer o que é para a gente fazer, não. Ele Deus faz vai, o possível. Deus vai nos sustentar nos momentos de angústia, como eu muitas vezes eu me vi assim, Senhor, eu acho que eu não vou dar conta. E Deus chegava e eu ouvi uma palavra, eu ouvi um depoimento de alguém que falava comigo, né? Deus envia os recursos, mas é a gente quem tem que pegar esses recursos e executar, né? É como eu orei a Deus para que Deus me mostrasse uma maneira de fazer dinheiro para sair daquela situação que eu estava, porque eu não queria comer porque as pessoas me davam cesta básica. Eu não queria ficar esperando que as pessoas me dessem o que eu precisava, o que o meu filho precisava, né? Então foi isso que eu fiz, né? Eu digo, eu me responsabilizei. Eu Exatamente. chorei muitas vezes, eu me vi perdida, mas uma das coisas que eu disse para mim mesmo, eu não vou ter pena de mim. Eu não vou ficar me vitimizando, não vou ficar me vendo como coitadinha e reclamando da vida, ai, porque ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Eu não tive muito apoio, como eu falei para você. Tinha pessoas do meu convívio que eu pedia para divulgar meu trabalho, nem isso as pessoas faziam. As pessoas que mais me ajudaram a divulgar o meu trabalho foram as minhas clientes. Eu sou muito grata a Deus por cada cliente, inclusive alguns que eu nem conheço pessoalmente. Que indica meu Exatamente. trabalho, que compartilha, que manda foto, e enfim. Sim. É só Nossa, gratidão mesmo. eu A que pessoa agradeço, invista, Natália. seja em qual Agradeço. área for, né? Invista Exato. em conhecimento, que você não vai evoluir sem conhecimento, não. Pois Muito obrigada, Vá. obrigada. Eu que agradeço, Natália. Foi uma conversa incrível, muito inspiradora. Um beijo no coração, Natália. A gente vai se falando. Beijo. Se Deus Excelente quiser. lançamento hoje à tarde, Natália. Um excelente lançamento para você. Muito Obrigada. obrigada Obrigada. pela presença de todas as mulheres incríveis que estão aqui. Beijo. Tchau.